Antes de mais... Oi, pode falar. Boa noite, Boa pessoal, noite. acompanhando a gente. Eu ainda estou aprendendo a lidar com isso, né, Luiz? Tipo, tá online, Também... precisa, né, cara? Não precisa perguntar. Deu gol aqui, dá uns segundinhos, a gente já está ao vivo aí, né? Agradecer a presença de todo mundo, né? Boa noite, agradecer. A gente está aí na nossa segunda aula aí, né? Sobre a morte e a psicanálise. A primeira a gente pegou como uma referência aí a morte do Ivan Illich, né? Junto com a Elizabeth Kubler-Ross, né? E a referência que o Thiago trouxe também, né? Qual que era o nome do autor mesmo, Thiago? Ernest Becker. Ernest Becker também, né? E hoje a gente vai aí continuar com essas referências, né? Elizabeth Kubler-Ross, né? O Ernest, o João Cabral de Melo Neto, que a gente trouxe também, o livro está aqui, ó, né? Pô, eu não tenho livro para mostrar De o meu. ponta cabeça, né? Mostrar meu aqui. Tipo... O João Cabral de Melo Neto, que é Morte e Vida Severina, né? Um autor, né, poeta brasileiro, né? Para a gente trazer também aí essas novas perspectivas em relação à morte, não só, né, pegando necessariamente as questões, né? Porque eu acho que envolve muito também, Tiago, né? Quando a gente pensa assim, né? Pensar a sociedade, pensar como, né, a sociedade no geral ela lida com a morte, né? Como nós encaramos a morte no mundo atual, ela não é descolada da psicanálise, né? Porque a psicanálise ela está inserida, né, num determinado contexto, num determinado mundo, né? Que ao entender essa sociedade, né, entender ela utilizando a psicanálise, né, ela ajuda a entender também, né, os problemas da nossa sociedade, da sociedade atual, que estão relacionados à morte também, né. Então, antes de começar aí, né, de falar para o Thiago aí, né, já deu boa noite, não precisa dar boa noite, né, mas aí eu queria reiterar aqui o site, né, o www.cuidadodesi.com.br. Então, para vocês acessarem, lá tem artigos, né, para que vocês possam ver, se aprofundar um pouco mais nos conceitos aí de psicanálise. Tem também o Facebook, né, @Luiz Henrique Psicanalista. Também lá vai ter textos, vai ter artigos, os vídeos, né, anteriores, inclusive a esse também vão estar lá no Facebook. A gente tem também aqui o Facebook do Thiago, os vídeos também estarão lá, né, então passa lá, né, curte a página, né, veja os vídeos, né, e aí vamos começar um pouco aí, vou passar a palavra para o Thiago começar aí, como já está sendo de costume, né, Thiago, eu faço as apresentações aqui, e aí você dá o pontapé inicial para a gente desenrolar aí. O João Cabral de Melo Neto é um poeta recifense, né? Nasceu no estado do Pernambuco, na década de 20, se eu não me engano foi em 1920 mesmo, Acho que foi né? 19, por aí, acho que foi 19, se eu não me engano. Viveu bastante, inclusive, né? Ele faleceu em 1999, então... Não, nasceu em 1920 mesmo, desculpa. É isso mesmo? E morreu em 99, Pelo menos eu tenho uma ideia ali, né? E ele... O grande marco dele foi o fato dele começar... Ele desenvolveu um estilo que pode-se dizer que foi uma ruptura na poesia que era produzida até então, né, de modo geral, que era uma poesia talvez um pouco mais romântica, mais idealista, um pouco mais derramada, né, mais exagerada. E a poesia dele, a característica bem marcante, bem nítida, é o fato dela ser uma poesia mais seca, né, mais dura, com as palavras curtas, né, sem usar um palavrório assim muito exagerado, né, e concreto, né, sempre se remetendo a uma coisa muito real, assim, muito, eu diria que até tátil, né. Ele era um poeta predominantemente visual, o aspecto sonoro na poesia dele não é o que predomina, né. Ele se importava muito mais com definir coisas visuais mesmo, táteis, que para quem lê, a pessoa consegue visualizar aquilo quase como que um retrato, uma pintura, por assim dizer, né? E uma das coisas que ele retratou, aliás, o que ele mais retratou, na verdade, na poesia dele foi a realidade
nordestina, sobretudo a realidade do Recife, né? A Morte e Vida Severina, ele é um poema de uma série de 3, na verdade, todos eles falando sobre o rio Capibaribe, que é um rio que dá no mar, né? Que dá no mar do Recife, que tem todo um percurso que vai da região do sertão até chegar no mar, né? Cada um dos poemas tem uma característica específica, né? Tem o rio. Agora eu não me lembro exatamente assim as diferenças, mas eu sei que o rio é um pouco mais impessoal. É até um poema mais técnico, porque ele recorreu aos mapas da biblioteca, né? Para fazer o poema e tudo mais. O Cão Sem Plumas é um poema mais impessoal e Morte e Vida Severina é um poema que já tem um personagem ali implicado, né, naquela realidade de quem vive na região do sertão e migra, né, ou emigra, melhor dizendo, né, para a região do Recife, que é o pessoal que geralmente mora no Mangue, na periferia do Recife. Então, simplificando, o poema, né, é basicamente uma narrativa, né? É um poema dramático que inclusive teve várias adaptações teatrais. É uma narrativa de um imigrante que sai da região do sertão e vai em direção ao Recife na busca de uma vida melhor, né? Então, se a gente for resumir assim, sintetizar, é isso, né? É um poeta que rompeu com uma certa tradição de uma poesia mais romântica e que se voltou para o retrato do real de uma maneira mais crua, né, Luiz? Isso, e quando ele faz esse retrato, né, do real de maneira mais crua, né, ele se dedica à morte, né, tem uma parte, né, do poema dele que ele diz, né, somos todos iguais, né, e morremos todos iguais, né, como se nós morrêssemos da mesma maneira, e é muito interessante que quando ele vai fazer a narrativa, né, do Severino, né, ele fala, sou Severino, filho de Maria, né, mas isso não é o suficiente para me definir, né, então eu sou o Severino, filho de Maria, filho do finado Zacarias, mas também isso não é suficiente, porque há muitos Severinos. Então é muito interessante que ele vai colocando no escopo, né, uma realidade comum que abarca todos, né, como se todos ali fossem severinos, né, como se todos ali, de alguma maneira, partilhassem, né, das mesmas condições, da mesma estrutura e também do mesmo destino esse que seria essa morte. E ele, quando ele vai relatando, né, logo na segunda parte do poema, né, no segundo trecho, né, já é o pessoal carregando, né, dentro de uma rede, uma pessoa que tinha sido morto, né, e aí ele pergunta, né, é morte morrida ou é morte matada? E aí ele vai discorrendo o poema, falando um pouco sobre isso, e de alguma maneira já vai demonstrando essa naturalidade que a morte produz dentro da realidade ali no qual ele está inserido, né? E quando a gente para pensar sobre essa naturalidade em relação à morte, a gente pode pegando ali como gancho, né, o poema do João Cabral de Melo Neto, que seria Morte e Vida Severina, né? Antes de começar, até queria fazer uma leitura, né, de um trecho, né, do poema dele, né? Se eu conseguir encontrar aqui, né? E somos severinos, iguais em tudo na vida. Morremos de morte igual, a mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes do 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. Então, ele vai retratando, né, nessa poesia, a realidade nua, né, e crua, né, da morte, né, dentro ali, né, de todos nós, principalmente da realidade no qual ele vive. E quando você para pensar sobre essa realidade da morte, essa naturalidade da morte, inclusive, eu acho muito interessante que ele vai conduzindo a morte de uma maneira natural, né? Em momentos ele fala até, faz da morte negócio ou bazar, né? E como a morte, de certa forma, ela movimenta a economia, né? Num sentido mais geral, e como, né? Antigamente ou em determinados contextos, a morte é encarada de maneira muito mais natural do que seja na nossa atualidade, ou seja numa sociedade, né, urbana mais acelerada, né, que coloca a morte de uma maneira extremamente mecânica, né? Então existe uma diferença entre a naturalidade da morte e a morte como algo comum, com a banalização da morte, né? Existe uma diferença entre isso, né? A morte tem um lugar comum entre os seres, entre aqueles que estão vivos, porque são aqueles que estão aqui propensos para a morte, que se dirigem para a morte, uma diferença radical entre a banalização da morte. Então, a Morte e Vida Severina, ela vai flertando, digamos assim, com esses dois extremos,
por um lado, né, ele vai relatando a naturalidade da morte na experiência cotidiana que tem, né, no contexto no qual ele vive, mas ao mesmo tempo é uma crítica com a banalização das condições sobre qual as pessoas elas estão, né, e sobre as formas de morte, né, que acometem as pessoas, né, como ele diz mesmo, né, a fome, né, a emboscada, de velhice antes dos 30, né, então ele vai retratar também ali, ele vai fazer essa crítica, né, de maneira sofrida. Isso impacta muito em como nós lidamos com a morte, principalmente quando a morte se dá no outro e não em nós, né, quando a morte é como se for, eu vou dar um exemplo da pandemia, né, a gente vê na pandemia, fala assim, morreu 160, 170, 180, no mundo chegando a 1 milhão, mas a gente não consegue ter um dimensionamento real do que é 1 milhão de pessoas mortas. A gente não consegue, psicologicamente, visualizar 1 milhão de pessoas mortas. Então, de alguma maneira, a gente sempre projeta a morte para fora de nós, nunca para dentro de nós. A morte é algo que, de alguma maneira, ela se descola e ela se coloca distante, né? E o que o João Cabral de Melo Neto tenta é trazer a morte de volta para nós, né? Para o seu lugar através do seu poema, né? Dentro do indivíduo. Né? Não sei se você quer comentar um pouquinho também sobre isso. Eu acho que na linha mesmo do que você está falando, é interessante pensar que ele tá mostrando um exemplo micro, né? Que é regional, que é de um contexto regional, geográfico, social específico, né? Mas que ao mesmo tempo tem um caráter universal, né? Porque é uma jornada, é uma trajetória que ele faz, claro, naquelas condições muito sofridas, né? Porque ele é um sertanejo que está saindo do sertão. O que guia a viagem dele é a presença do rio, né? Então ele viaja na direção do rio, né? Uma coisa bem, vamos dizer assim, bem primitiva, né? O cara não está usando um GPS, né? É o rio. O guia dele é o rio. E aí ele vai parando nos vilarejos, né? E a morte é uma coisa que está sempre presente, né, naquele contexto. Então, assim, isso que você falou, né, da primeira passagem, quando bem no início do livro, né, depois que ele se apresenta e coloca esse problema da identidade, né, de que eu sou o Severino, mas ao mesmo tempo eu sou vários, né? O Severino, na verdade, é um tipo social daquela região, né? E ele já se depara com um caso, né, de uma pessoa morta, que foi de morte matada, porque por conta de um pedaço de terra pequeno, inclusive, né, uma querela, uma briga por causa de uma coisa muito, muito pequena, por assim dizer, né? E aí, conforme ele vai avançando, ele se depara com outras mortes, né? Se depara com um velório, ele conversa com uma das moradoras, que é uma rezadeira, né, de um dos vilarejos, para ele que, se você quer arrumar trabalho, porque ele começa a procurar trabalho conforme ele vai. E aí ela diz para ele, ela fala, se você quiser arrumar trabalho aqui, a melhor hora para você trabalhar é algo que lide com a morte, porque quem ganha dinheiro nessas regiões onde se morre muito é quem trabalha com a morte, é um enfermeiro, é um médico, é a rezadeira, é a funerária, é o cara que faz o caixão, e é isso, né? Então, assim, de uma crueza, né? Porque o João Cabral de Melo Neto, ele não floreia, né? Assim, a questão, claro que tem uma poiesis, né? Uma poesia na coisa, mas de certo modo é tudo muito duro, assim, muito cru, né? Tipo, a morte é uma coisa muito presente, muito, que é isso que você está falando mesmo, é corriqueiro no caso do personagem. É muito diferente da nossa realidade urbana, em que a morte ela é escamoteada, né? Ela está sempre sendo, ela está no hospital, ela está no cemitério, ela está na notícia do jornal, mas é uma coisa que não está assim escancarada, né, na nossa vida diária dessa maneira. É diferente. É diferente, é como se ela tivesse institucionalizada de tal maneira que era muito mais uma instituição de morte do que realmente a morte presente em nós. E daí, né, essa dificuldade da gente lidar ou rejeitar a morte, né, em nós, porque a gente, na verdade, quando a gente ouve uma notícia de uma tragédia, né, aquele sentimento de alívio que é retratado no livro da morte do Ivan Illich,
a Elizabeth Kluber também, quando ela vai falar sobre isso, né, foi com ele, não comigo. Então, muitas vezes, essa sensação de alívio que vem dessa incapacidade que nós temos de aceitar a morte em nós, mas projetamos isso no outro, né, ela reafirma dentro de nós, talvez, esse desejo infantil de onipotência e imortalidade. A gente não consegue conviver com a possibilidade de que a morte esteja em nós, né, a gente esteja presente também em mim. Então, ela sempre é uma coisa que tem que ser exteriorizada, institucionalizada, escamoteada, escondida, né? Então, daí vem essa dificuldade, muitas vezes, que nós temos de lidar com a morte como algo presente na nossa própria vida, né? Mas, eu fico pensando também assim, sabe? Me parece que esse tabu, né, com relação à morte, claro que isso é uma coisa muito primitiva, né, originária, mas parece que nas sociedades civilizadas pós-industriais, né, depois do período de industrialização e tudo mais, parece que esse tabu ele se intensificou, né? Parece que a relação com a morte ela é ainda mais temerária, assim, né? Tipo, a morte virou uma coisa que você tem dedos, né, para falar a respeito, para tratar disso, para discutir isso. Pouquíssimo se conversa sobre isso na nossa cultura, né? A ideia da morte, né? A gente evita, né? Inclusive, quando alguém morre, né, alguém coloca lá, estou de luto, por exemplo, vou dar um exemplo das redes sociais, né? Se você vê abaixo os comentários, eles são todos iguais. É como se fosse um protocolo a ser seguido para falar sobre a morte de alguém. São meus sentimentos, que Deus esteja com vocês. Então, a morte virou uma coisa protocolar, né? A gente lida com ela de maneira protocolar e de maneira formal, né? E aquele realmente ali que sofre o luto, né? Ou tem essa questão do luto presente em si, né? Na morte dos terceiros, espera também esse protocolo. Então, a morte ela segue um protocolo, né? E isso é muito inserido pela medicina. A Elizabeth Kluber, né? O Foucault também vai falar um pouco sobre isso, sobre essa institucionalização da morte, mas não é necessariamente só da morte, é a institucionalização da vida, né? Então, a vida, né, principalmente na sociedade pós-industrial e nas sociedades modernas, né, contemporâneas, né, o tratamento técnico que é dado, né, no sentido geral, né, como o tratamento que é dado para o ser humano, ele passa a ser um tratamento massificado, ele não é mais um tratamento personificado. Então, não existe mais uma personificação do tratamento ou uma individualização do tratamento. As pessoas não são mais vistas enquanto indivíduos, elas são vistas como massas, né? Massas populacionais, né? Onde a medicina, né, por um processo de sanitarização, de erradicação da doença, de erradicação da moléstia, né, de um discurso de verdade baseado na saúde, e esse discurso de verdade baseado na saúde não é só na saúde física, é na saúde emocional, é também para os comportamentos. Hoje em dia existe muita facilidade da gente determinar quais são os comportamentos adequados, né, quais são as condutas adequadas, qual é o comportamento ali, qual é a psique, né, ou o estado psicológico considerado normal ou considerado saudável, e aquilo que é considerado doentio, aquilo que é considerado moléstia, aquilo que é considerado doença, e existe essa promoção, digamos assim, da saúde, que é como se a gente não pudesse se aproximar de maneira nenhuma com o erro, com a moléstia, com a doença, e, inclusive, aí, né, nas suas últimas consequências, com a própria morte. A gente pega no próprio desenvolvimento da medicina, o desenvolvimento da anatomia, o tempo que ela demorou, por exemplo, para a anatomia se desenvolver, né, através da autópsia, por exemplo, porque não se podiam abrir os cadáveres, né. Quando você fala no tabu na sociedade, em relação à morte, né, ela vai muito nesse sentido, né, no sentido de que, ora, não pode abrir, morreu, é uma coisa como se fosse intocável, uma coisa, né, complexa. Entretanto, também tem essa questão de desacralizar a morte, né? A morte como se não fosse algo sagrado, como se fosse algo corriqueiro. São extremos, né, cara? Tipo, ou são dois extremos, né? Ou sacralizada, muito idealizada, né? Ou é o extremo de tirar qualquer tipo de sacralidade, de sentimento de reverência, de ritualismo, né? De você passar pelo processo de luto. São dois extremos, assim, né? Que é o extremo da religião, que tinha um tabu com o corpo, de secar e etc. E, ao mesmo tempo, a ciência que vai lá e transforma a morte numa coisa, assim, extremamente procedimental, né? Morreu, tem procedimento, o médico vai lá,
vai para a funerária, pá, coloca no caixão, e é em série, né? É em série, é uma coisa em série, é como se fosse uma fábrica, né? A ciência trata a morte como se fosse uma fabricação de um produto em série mesmo, né? Tá, Exatamente, vamos enterrar e bola para frente, é isso, né? Exatamente. A gente vê isso aí, por exemplo, na pandemia, né? Quando a gente teve no começo que a preocupação não é necessariamente a vida, é o colapso do sistema de saúde. Por exemplo, se vai ter cova suficiente para enterrar todo mundo e o pessoal não vai ficar dentro do caixão sem poder ser enterrado. Então, existe toda uma técnica envolvida em torno da morte, né? E essa técnica, ela, de alguma maneira, ela tenta superar, ela tenta suprimir esse luto, tenta suprimir esse ritualismo, né? Como se a evidência científica por si só fosse o suficiente, né? Para desmistificar. Eu acho que, para traduzir, é mais ou menos o seguinte: a medicina ela tem um interesse maior em prolongar a vida do que erradicar o sofrimento e a angústia do ser humano. Entretanto, não há uma reflexão sobre qual vida está sendo prolongada, né? Quando a gente fez até a nossa primeira live sobre o estoicismo, né? Quando a gente estava falando muito sobre o Sêneca, né? Que a gente estava falando sobre a questão da brevidade da vida, né? Sobre a questão essencialmente da vida, né? Essa questão ética, né? Do viver, né? Do que realmente é viver e o que nós devemos nos ocupar enquanto a vida, que de alguma maneira essa técnica excessiva, né? Esse cientificismo, que ele é necessário, que ele deve ser respeitado, entretanto, não é que o avanço científico ele não tem que necessariamente, né, colocar de lado ou erradicar determinadas questões que são elas de cunho emocional, de cunhos psicológicos, inclusive de cunhos sociais, culturais, ritualísticos e religiosos, como se fosse o oposto, como se não pudesse haver... como assim, se você... A ciência, às vezes, acho que não é nem a própria ciência, é o entendimento que as pessoas fazem da ciência, né? O fato de eu ter uma explicação para depressão e explicar para você o que é depressão, o que é ansiedade, não vai fazer com que você pare de ter ansiedade ou pare de ter depressão, né? Isso é um processo ali, um tratamento, né, que até a análise na psicanálise ela pode ali auxiliar o indivíduo, mas é um processo vital, né? É um processo de análise que se dá em vida, que se dá através da experiência, e não necessariamente através da explicação sobre o que é aquilo, né? Explicar o que é a ansiedade não necessariamente erradica a ansiedade ou minimiza a ansiedade no sujeito. São outros processos emocionais, de vivência, de experiências, né, que muitas vezes elas são retomadas, que elas são trazidas durante a análise, né, durante a terapia, que podem fazer com que o sujeito ele possa ali de alguma maneira superar ou sublimar esse sentimento de ansiedade. Então, a morte, ela nos causa, então, né, como a gente não tem essa possibilidade de aceitação da morte, e por isso cada vez mais a morte, ela é escamoteada, ela é escondida, ela é vista de maneira extremamente técnica, cada vez mais isso, a morte ela passa a produzir em nós efeitos psicológicos, né? Como, por exemplo, cada vez que alguém morre e não sou eu reativo em mim, né, essa questão de que a morte não está em mim, ela está no outro. Mas quando eventualmente essa morte, né, esse medo da morte se abate em mim, eu muitas vezes tenho que enfrentar essa morte para reforçar dentro de mim, do meu inconsciente, que a morte não está em mim, a morte está no outro. Então é como se fosse uma neurose constante de projetar a morte em mim, na morte no outro. E dependendo do grau desse medo, o grau desse pânico da morte, ele pode se desencadear num processo de violência, né? Esse processo de erradicar o outro, porque cada vez mais que o outro morre, mais a vida se afirma em mim, porque antes ele do que eu, né? E esse é um processo complicado, né? Então, por isso que muitos grupos, inclusive grupos que são cada vez mais radicais, né? Eles justificam a violência no outro, ou com o outro, ou dirigida ao outro, quando se sentem ameaçados, seja nos seus ideais, seja nos seus comportamentos, seja nas suas condutas, né, da sua vida, né, dentro do seu contexto social. Então, muitas pessoas vão dizer assim, por que eu vou matar o homossexual, né? A homofobia, por exemplo, a violência contra LGBTs ou contra a mulher no geral, porque o medo de perder o meu privilégio, o medo de me perder ali enquanto centro, eu dirijo essa violência ao outro. Então, é o medo que leva a essa violência. O medo no sentido geral, mas o medo da morte também, né, que é o que nos leva à guerra. Eu vou dar um exemplo clássico disso, quando você pega, por exemplo,
a Segunda Guerra Mundial, a solução final, que foi o Holocausto, né, produzido contra os judeus, era muito nesse sentido. Ora, os judeus ali, eles se apropriam da riqueza, eles tornam os alemães pobres, então, antes eles do que eu. E quanto mais eles perseguiam, e mais torturavam, e mais matavam os judeus, mais eles se sentiam fortalecidos, porque a morte estava no outro e não neles. E isso é uma questão psicológica, né, que move muito o ser humano e que muitas vezes desencadeia processos de violência, seja eles atualmente em massa, porque a nossa sociedade hoje se dirige, se orienta muito, né, pela massa, né, o Foucault mesmo, quando ele vai falar sobre o desenvolvimento da medicina, da saúde, de um discurso, né, de verdade pautado na saúde, é um discurso dirigido para as massas, é o que ele chama de biopoder, né? O Foucault ele vai dividir, né? O biopoder é o poder dirigido para as massas, né? E o poder disciplinar é o poder dirigido para o indivíduo, né? Então, o biopoder, que é dirigido às massas, que vem nesse sentido dessa medicalização, ele vai dizer que é intervenção médica em massa. Eu vou interferir em massa. E a gente vê esse processo acontecendo durante a pandemia. Bom, tem uma pandemia, eu tenho que ter uma política pública que é dirigida para a massa. E eu não estou aqui fazendo um juízo de valor, tá, Thiago? Tipo, isso é bom, isso é ruim, deveria ou não deveria ser, né? É como as coisas funcionam, é assim que as coisas de fato funcionam, assim que elas se desencadeiam. Não existe uma prevalência da massa em relação ao indivíduo, né? Acho que a gente até conversou um outro dia sobre isso, né? Ninguém quer ficar dentro de casa trancado, né? Eu não gosto, você não gosta, isso é problemático, mas muitas vezes é um sacrifício individual que nós fazemos, né, por um bem coletivo necessário, né? Então, assim, a gente faz isso porque não tem outra alternativa. Se tivesse outra alternativa, nós faríamos. Entretanto, essa alternativa sempre tem que ser uma alternativa para a massa. Quando a gente pega da vacina, por exemplo, né, sobre a vacinação, essa vacinação ela tem que ser para todos. Né? Então, tem que ser uma vacina que tem que ser distribuída em massa. Então, da mesma maneira que se dirige para a massa, a morte também, hoje em dia, ela é vista dessa maneira. Ela é vista através de estatísticas, ela é vista de uma maneira fria, ela é vista através do estatística de morte de trânsito, estatística de morte, né, em bala perdida. Luiz, e sem um debate em volta, né, em torno do que significam essas estatísticas, de quais são as causas que produzem essas mortes, de como as ocorrências, né, estão interrelacionadas. Não tem o debate, né, cara? As informações são estampadas na nossa cara, né, de uma maneira super grosseira até, né, que você pode procurar no Google, né, cara? Você vai lá, quantas pessoas morreram de Covid? Tipo, tá, pum, aparece, acabou, né? Então, assim, não tem um debate, né? E até fazendo um puxadinho aqui no que eu estou falando, a nossa cultura ela não valoriza o debate e a estruturação da psique do indivíduo para lidar com a questão da morte. O indivíduo ignora isso a vida inteira, não existe nenhuma abordagem sobre isso que seja costumeira na escola, na família, enfim, né? Então, geralmente passa-se ao largo de qualquer debate, porque é um assunto, né, que se evita, e aí quando o sujeito chega numa situação em que ele se depara com a possibilidade de que, afinal de contas, ele é mortal, né, isso gera uma desestruturação psicológica e emocional, né, que eu imagino, inclusive, a Kubler-Ross debate bastante isso, né, porque o indivíduo não foi preparado para isso, né. E aí, quando ele se depara com isso, ele fala, nossa, meu Deus do céu, como que eu vou lidar com isso? Ele se vê obrigado a pensar, a refletir e a enfrentar uma questão com a qual ele nunca se relacionou antes, né? Ele nunca se relacionou pessoalmente, né? Ele sempre relacionou de maneira impessoal com a morte, né? A gente sempre se relaciona de maneira impessoal. E quando a gente se vê lidando diretamente com a morte em loco, é quando efetivamente a gente tem que enfrentar, né, inclusive, né, as questões que são referentes ao luto, né, que eu acho que vai ser interessante a gente trabalhar, né, essa questão do luto, as fases do luto, na nossa próxima live, né, falar um pouquinho mais, aí entrar em umas questões mais específicas, mas você tem razão, e isso aí digamos assim, que é interessante, né, porque assim, se eu falo, tantos de pessoas que estão morrendo de ataque cardíaco porque tomam, porque fumam, que são fumantes.
Então, na nossa psique está estruturado antes ele do que eu. Então, se eu não quero ter o mesmo destino que ele, eu tenho que parar de fumar, né? Então, o número de pessoas que morrem por diabetes, aí vai falar assim, bom, antes ele do que eu. Então, se eu não quero ter o mesmo destino que ele, eu vou parar de comer açúcar. Então, o modo de operação da nossa sociedade em relação à morte se baseia nesse preceito do alívio que a morte está no outro e não em mim, né? Então, inclusive, as políticas públicas, as discussões e as estatísticas, elas são apresentadas e não são debatidas de alguma maneira, porque elas partem desse princípio, desse pressuposto que eu tenho medo que a morte esteja em mim, mas não me importa que a morte esteja no outro, né? Então, se você parar para pensar, é uma forma de condicionamento de condutas e comportamentos, né, que a sociedade vai adotando, baseado nesse medo da morte. É por isso que hoje o discurso baseado na saúde, ele ganha tanta força, ele tem tanto respaldo, né? A questão do fitness, da saúde, da alimentação, talvez seja um dos mercados mais lucrativos, né? E aí você para pensar, né? É a morte como um negócio, mas não a morte explicitamente, mas a morte enquanto secundária, enquanto implícito, né? Ela está ali, digamos assim, escondido. O seu medo da morte é o que vai fazer com que você se alimente melhor, com que você se exercite, com que você faça as coisas, para você ver como esse mecanismo psicológico ele é utilizado de maneira frequente e constante, né? E geralmente visto como uma intervenção técnica, né, do tipo de ordem alimentar, ou do tipo de ordem medicamentosa, mas não necessariamente discutindo-se, por exemplo, né, o modelo de sociedade que a gente vive e como isso interfere no bem-estar do indivíduo a nível existencial e subjetivo, né, e não somente essa visão técnica de que, se você come açúcar, você tem que cortar açúcar. Assim, como se o seu corpo fosse um automóvel, né, cara? Tipo, como se fosse um carro que você guarda na garagem, né? E não é só isso, né? Essa desacralização tão excessiva, né, das outras dimensões da existência do sujeito, que reduz ele a uma máquina, né? Então, assim, você tem um problema sei lá, de ansiedade, então toma um remédio X. Você come muito açúcar, então corta e come um produto diet. Você precisa ter mais resistência física, então vai fazer academia. Sendo que a saúde, né, a própria noção de medicina que prevalece na nossa sociedade, essa visão de medicina, como que eu poderia dizer? Tecnicizada mesmo, mecanicista, né, que trata o corpo como uma coisa, né? Você não vai para fazer um debate com o médico sobre questões éticas, que parece uma piada que eu estou dizendo, mas assim, né? Vamos discutir o ethos, né? A ética, o modo de si, o cuidado de si, né? Que é o que a gente está sempre falando aqui. Então, assim, a saúde também perpassa isso, né? Aliás, perpassa todas essas questões, né? Que tipo de sociedade que eu vivo, como que as pessoas se relacionam umas com as outras, como que o sistema econômico funciona, o sistema de trabalho, como que as pessoas trabalham, como que são as condições de trabalho delas. Em suma, né? Como que é o modo de existência que as pessoas levam? Que tipo de vida, de filosofia de vida é predominante? É uma filosofia de vida que provoca estresse, que deixa o sujeito acelerado, né, irritado, sempre com pressa? Ou é um tipo de vida em que o sujeito consegue parar, refletir, consegue ter um pouco mais de calma, né, que não está sempre tão voltado para questões externas, inclusive voltando lá no Sêneca, não? O Sêneca diz isso, né? Então, assim, como a questão que se coloca, né, assim, como a nossa sociedade trata a morte? Como uma mera questão mecânica do corpo ou também no tocante à qualidade da vida do indivíduo, né? E não só como essa coisa, morreu, como se fosse um número que eu vou contabilizar lá na estatística que eu procuro no Google, né? Exatamente, e acho que essa forma como a gente lida com a morte, ela está muito relacionada com o conceito de eficiência e produtividade, né? Então, eu tenho que lidar com a morte de maneira eficiente, né? Então, é como se fosse negado o direito ao luto, né? Inclusive, a Elizabeth Kluber, né, quando ela fala no livro dela, né, antigamente,
o sofrimento era algo mais comum, né? Então, se a pessoa estava com dor, não tinha analgésico para tomar, né? Então, você pega na antiguidade, a dor, o sofrimento, a angústia era mais presente, né? Então, o ser humano, de alguma maneira, aceitava o sofrimento, a dor e a angústia, seja ela física, seja ela psicológica, de alguma maneira ela fazia parte da existência, né? Então, a nossa sociedade, ela considera, talvez, né, que esses problemas são problemas de ordem técnica, então não é permitido que você sinta essa dor. Ora, se você está com dor, toma um remédio para a dor e continua. Ora, se alguém morreu, enterra e continua, né? Então é como se você perdesse o direito ao luto, como se você perdesse o direito à dor, à angústia, o sofrimento. É claro que ninguém quer viver com dor, angústia e sofrimento, mas elas também fazem parte da vida, e essa negação dessa parte da vida, ela produz em nós mais dor, mais sofrimento. É como se a gente não tivesse o direito de viver aquilo. É aquela questão, né? Confunde-se a causa com o sintoma e combate-se o sintoma, mas não se combate a causa. Exatamente, então, não se combate a causa. Sente, é porque você está com problemas pessoais no seu trabalho, com o seu chefe, no seu relacionamento, enfim. E aí você vai e toma um remédio que amortece, que é analgésico, né? Da parte muscular, que mexe na parte física, técnica do seu corpo, mas o problema emocional, cara, ele continua existindo e amanhã você vai sentir dor de cabeça de novo. Exatamente, né? Vai continuar se sentindo triste, angustiado, né? Vai continuar se sentindo melancólico. No caso da morte, se for alguém próximo, vai continuar sentindo luto. E caso seja a morte em você, você vai continuar tentando compreender, né, o significado da morte em você. Quando a gente trabalhou na última live a morte do Ivan Illich, né, todo o livro perpassa para ele entender a morte nele, né? Porque os amigos dele, quando recebem a notícia da morte, a morte é sempre dos outros, né? Até o João Cabral de Melo Neto, quando ele vai falar do Morte e Vida Severina, de alguma maneira ele está contemplando aquela realidade, denunciando aquela realidade, mas também ela está exterior a ele de alguma maneira, entretanto ele se inclui, ele tenta se incluir. Então você vê que lidar com a morte é tentar se incluir nessa perspectiva que nós somos um ser para a morte finito, né? E a morte faz parte disso. E aí essa concepção, essa ideia, né, a nível psicológico da morte, ela vai nos fazer questionar tudo isso que você falou. Ora, como eu vivo, né? A partir do momento que eu percebo que a morte também está em mim, não só no outro, eu começo a perceber que eu não tenho todo o tempo do mundo, eu começo a perceber que meu tempo é finito. E eu começo a, então, entender ou pensar sobre o que é a vida e como eu vivo, né? Como realmente eu passo por isso. E as pessoas parecem que esse anestesiar, né, se dá numa necessidade de não pensar, né, exatamente como eu vivo, né, o que eu estou fazendo, né, o mundo no qual eu vivo, né, então é um anestesiamento geral, né, apesar de ser anestesiar o corpo, anestesiar a mente também, né, e o nosso psicológico vai criando, de certa forma, algumas demandas psicológicas, vai reforçando um determinado conceito que nos afasta cada vez mais de nós mesmos. Né? Inclusive, né, a morte talvez seja o centro de tudo isso, né? Se o maior medo do ser humano é a morte, eu projeto a morte sempre no outro e não em mim mesmo, né? Como a Elizabeth mesmo coloca, né, uma forma de projeção, né? Uma forma de projeção e de evidenciar o meu desejo infantil de onipotência e de imortalidade, ou seja, eu posso vencer a morte porque a morte está sempre no outro e não em mim. Quanto mais eu me atento e me sinto aliviado porque são os outros que estão passando por isso e não eu, mais eu reforço em mim que eu posso tudo e que eu não vou morrer. E nesse sentido, eu negligencio o cuidado que eu tenho que ter comigo mesmo. E o cuidado que eu tenho que ter comigo mesmo prevê, então, essa perspectiva de que eu sou um ser finito, de que eu sou um ser para a morte, né? De entender, absorver, aceitar e superar, né, o significado do que é a morte para os humanos, do que é a morte para você em si mesmo, né? Parar de tratar, de certa forma, a morte de uma maneira impessoal. A morte, ela é extremamente pessoal, né? Então, essa naturalização da morte, que seja o João Cabral de Melo Neto, seja o Ivan Illich, que ele vai trazer nua e crua, de alguma maneira, que nos traz o medo em relação à morte, eles deveriam nos servir como um guia. O Sêneca, a gente sempre volta no Sêneca, né? O Sêneca a gente sempre volta, mas o Sêneca fala qual que é o propósito da vida? É aprender a viver para aprender a morrer, né? Então, existe dignidade na morte, né? Existe a dignidade na morte.
né? E quando o Sêneca ele vai dizer isso, né, quando ele fala sobre a brevidade da vida, né, se contrapõe a essa ideia de prolongar a vida. Não é prolongar a vida, você entende? É você ter uma vida, né, digamos assim, concentrada em propósitos que realmente possam te trazer bem-estar. Não adianta você ter uma vida longa, né, de extremo sofrimento, né? Então a vida ela tem que ser, digamos assim, proveitosa, né? Eu não sei se esse é o termo correto, né? Mas a vida não é necessariamente, como ele vai dizer, não é tempo, não é duração, né? Não é permanência, é a qualidade, né, relacionada ao qual você vive. E quando a gente percebe a morte em nós, a gente começa a questionar essa qualidade. Eu vivo com qualidade? Qual é a qualidade do que eu vivo? Enquanto a morte está no outro, eu não trago essa reflexão em mim. E quando a morte se aproxima, eu vejo ela próxima de um ente querido, de alguém muito próximo, que de alguma maneira eu me vejo diante de algo que eu acreditei que em algum momento estava distante, é aí que a gente começa a ter problema de enfrentar a morte, é aí que a gente começa a se paralisar, é aí que a gente começa a ter o medo de não agir, né, porque não consegue entender, né, por que eu estou fazendo isso se a morte está aqui, se a morte está à espreita, se ela bate a minha porta, se ela está em mim, né, qual o propósito da vida, qual o sentido da vida, eu estou fazendo o que é certo, o que não é, eu estou aproveitando como deveria ou não, que aí entra, né, acho que na segunda, que acho que para deixar para a próxima live, que é a questão da religião, né? Que o que seria a religião nesse sentido, né? Seria a recompensa pelo sofrimento de ter que lidar com a morte em vida, que aí você ganha imortalidade. Então, o sentido da vida passa a ser esse, passa a ser a imortalidade, né? Então, na incapacidade da gente lidar com a morte em vida, a gente projeta isso, né? De alguma maneira, através da imortalidade, né, que é oferecida pela religião. Então a gente se apega nisso. Então a pessoa morreu, ela está muito próxima, mas ela foi para um lugar melhor, né? E aí se eu viver de maneira digna, de maneira honrada, né, valorosa, eu serei recompensado, mesmo que eu sofra diante da vida, eu vou alcançar a imortalidade, né? E um lugar melhor onde tem a ausência desse sofrimento, onde tem a ausência da angústia e também tem a ausência da morte. É muito interessante isso, né? Porque quando você pega no aspecto religioso e você pensa da morte, a imortalidade, ela também representa a ausência da dor e do sofrimento, para aqueles que vivem com dignidade, para aquele que vive dentro dos valores que são pregados através da religião. Para você ver como a importância da promessa da imortalidade e o medo da morte, ela tem uma influência direta na conduta e no comportamento das pessoas, inclusive na constituição dos valores morais da nossa sociedade. Né? Então, se você for para pensar, né, o número de pessoas que executam coisas com a promessa da imortalidade, pós-morte é um número impressionante, né? Desde jihadistas, né, até as cruzadas cristãs, né, até na nossa sociedade atual, o quanto esse medo da morte ele pode conduzir a sociedade, né, a cumprir determinadas normas, a cumprir determinados parâmetros de comportamentos sociais que são considerados aceitos. Então, a forma como nós lidamos com a morte atualmente, ela é muitas vezes com medo, são extremos muito complexos, né? Porque é medo, pânico ou indiferença, né? Porque ela está no outro, né? Então, para você ver como, de alguma maneira, a nossa sociedade, nós nos relacionamos com a morte, e daí a dificuldade, nós enfrentamos a morte e lidarmos com o luto também, né? Com a perda, né? De especificamente a gente ter que lidar com essa questão, e como isso se dá no nosso psicológico, né? Então, esse medo da aniquilação, da destruição, muitas vezes faz com que a gente aniquile e destrua o outro para que a morte esteja presente no outro e não em mim. Como se isso reforçasse em mim a questão de que eu sou imortal, que eu não vou morrer e que a morte não está em mim, ela está no outro, né? Passar a palavra, falei pra caramba agora, né? Nossa, falei. Inclusive, o que você falou, eu pensei no seguinte aqui. Cara, é engraçado, né? Porque a morte e o sexo, né? Que é exatamente a geração e o que gera e o que mata, né? Eles são os dois eixos de regulação moral e ética das sociedades humanas em geral, né, cara? Em geral. É muito louco, né? Porque são duas coisas intrinsecamente ligadas, né? E que elas são, inclusive, elas são o recorte do que separa. A maneira como o ser humano lida com a morte e com o sexo é o que separa o ser humano dos animais. É o que torna o ser humano um ser cultural
né? Para além de ser um mero animal que vive só, né, com instinto de sobrevivência primitivo primário, né? E passe a tratar dessas questões num nível muito mais complexo e muito mais elaborado, né? Ao ponto de, por exemplo, escrever um poema como João Cabral de Melo Neto, ou todos os simbolismos que estão relacionados à questão da morte ou do sexo, né? A mitologia, como a gente já fez lives aqui também a respeito da relação entre mitologia e psicanálise, né? Então, cara, a maneira como uma sociedade lida com a questão da morte, né? E também com a questão do sexo, né? Inclusive, eu acho que a gente talvez poderia até analisar talvez uma certa complementariedade entre um tipo de visão de um fenômeno e de outro fenômeno, né? Eu acho que eles se relacionam, marca muito forte os valores, né? É o que você falou, pode ser de medo, né? E pode ser de indiferença, né? Tipo, e a questão da religião e da ciência, né? Sem querer complicar muito, mas é muito louco, né? Tipo, são dois extremos, assim, tipo, a religião com uma sacralização talvez excessiva, né? E a ciência com uma dessacralização também excessiva. Tipo, talvez a gente precise encontrar um meio termo, né? Meio termo. Religioso, sacro, com relação à questão da morte, mais reflexivo, né? Mais existencial, mais ponderado, né? Mais que enfrente e lide melhor com essa questão, né? De maneira mais de cara limpa, né? Sem tantos mecanismos de ocultação e de escamoteação, né? E ao mesmo tempo a ciência também tem o seu valor, né? Porque afinal de contas ela traz uma certa funcionalidade, uma certa melhora na qualidade de vida, né? A gente voltar para o século XVIII, que não tinha cemitério, né, cara? Que as pessoas tipo, eram enterradas em qualquer lugar. Não dá, né? Não dá. São dois extremos, né? Cara, mas eu acho que é o interessante que a nossa sociedade ela tem que aprender a lidar com o trágico, não de maneira indiferente, né, mas como uma parte da vida, né? Então você vê muitas pessoas muitas vezes colocam a morte como uma forma de aliviar a tensão. Você pega, por exemplo, uma pessoa que está extremamente depressiva ou em crise de depressão, ela começa a cogitar a morte, né, o suicídio, como uma forma. Ela não quer acabar com a própria vida, ela quer acabar com a dor que ela sente. Né? Então, ela vê na morte uma possibilidade de eliminar essa tensão no qual ela sente, essa tensão sobre a qual ela vive, esse sofrimento e essa angústia, porque a nossa sociedade ela não consegue lidar bem, né, com esse sofrimento, com essa angústia, como você falou, sobre essas reflexões baseadas de cunho existencial. Ora, o que significa de fato a existência? O que é o existir? Qual o significado disso? Né? Qual o significado da dor, do sofrimento e da angústia, né? Então a morte ela é vista muitas vezes ou no outro, né, como maneira diferente, mas quando a gente coloca ela em nós é como se fosse uma saída. Mas como ela poderia ser uma saída se ela nega a própria vida? Então para você ver como a pessoa ela começa a enxergar a morte através de uma perspectiva não da vida, né? Ela começa a enxergar a morte por uma perspectiva de repouso absoluto, né? Quando você falou que os seres pode falar. Sabe, eu lembrei de um exemplo muito bom, assim, que inclusive remete ao Ernest Becker, né? Quando ele fala que, assim, as pessoas tendem a ter a pulsão de morte, né, mais intensificada, quando elas não conseguem enxergar sentido na vida delas. E é um paradoxo a gente viver numa sociedade super científica e tecnológica, cara, que resolve 1 milhão de coisas e as pessoas não encontrarem sentido na vida delas. E você pega um caso, por exemplo, como o Japão, cara, é um país super desenvolvido, né? Mas que tem um índice de suicídio absurdo, né? Então, assim, eu acho um exemplo muito que vai ao encontro do que a gente está falando, né? Isso, né? Tecnicamente a gente está super, né, num grau e tal, daqui a pouco tem até carro voador por aí, né, cara? Mas o problema do sentido da vida, essa coisa existencial, primária para o ser humano, essencial, ela continua aí, né? Esse problema continua existindo. Exatamente. As questões sobre a existência humana, né? Elas não são colocadas, né? Então a morte ela não é vista como parte da vida, ela é vista como término da vida, né? Como se
Isso que nos causa pânico, né? Então, essa dificuldade de lidar com a morte faz com que a morte, de fato, como você já tinha colocado, se apresente como um tabu, né? Como um tabu, vista muitas vezes de maneira protocolar, de maneira institucionalizada, né? E cada vez mais a ciência lidar com a morte é melhor que a ciência lide com a morte do que nós mesmos, né? E não só com a morte, com a doença também, né? Tanto que existe todo um processo aí de debate, né, de humanização dos protocolos médicos e do atendimento dos próprios médicos, né? Porque sabe-se que a formação dos médicos em geral, a formação tradicional, ela não é humanista, né? Ela não é humanista. De maneira extremamente técnica, lidar com o corpo de uma maneira extremamente técnica, mas, no geral, não estou falando mal dos médicos, né? Se tiver algum médico me assistindo, não é isso, né? Mas, de maneira geral, a gente sabe que, até por uma questão do tipo de formação que eles recebem, acaba havendo uma dificuldade de lidar com questões emocionais e psicológicas dos pacientes, né? Eu acho que talvez até haja um bloqueio, porque imagina a dificuldade, por exemplo, de você lidar com um corpo doente se toda vez você se envolvesse emocionalmente. Eu acho que não é nem na ação do médico em si, alguns pode até ser, mas é na questão burocrática, né, nessa questão mais institucionalizada, do escopo, né, no qual ele está inserido, né, que tem, como, por exemplo, você imagina, um médico vai fazer um atendimento humanizado, um psiquiatra, por exemplo, um psicólogo, se ele tem que atender 40 pessoas num prazo de 4 horas, por exemplo, para atender todo mundo, então ele acaba mecanizando o processo, porque a própria sociedade, ela mecanizou o processo, né, ela transforma tudo meio que como se fosse numa linha de produção, assim como a própria morte, né, nós lidamos com a morte como a gente já disse anteriormente, de maneira estatística, né, de maneira fria, de maneira indiferente, pela impossibilidade, né, ou pela escolha de sociedade que nós, né, escolhemos, né, de como lidar com determinadas questões. Talvez a gente tenha escolhido isso que seja a melhor forma de lidar com a morte, melhor ser indiferente a ela, do que efetivamente, né, encará-la, do que realmente compreendê-la, né, do que realmente trazer os benefícios, né, de entender, compreender a morte como parte da vida, né, para o exercício do próprio viver, né, pela busca desse propósito, desse sentido. E eu acho que o mais essencial, quando você falou sobre a questão da pulsão da morte, não só da pulsão da morte, mas da pulsão da vida, né, que seria a procriação e tudo mais, é o que uma das coisas que nos diferencia dos animais nesse sentido é o desejo, né, e a morte é o fim do desejo, né, a pulsão da morte é aquilo que faz o sujeito desejar e não desejar mais nada, né, o único desejo que ele tem é não ter desejo, porque o desejo ele produz atenção. Então, para você ver como muitas vezes a atenção, ela é uma parte importante da nossa vida, da nossa existência, e também é uma parte importante para o nosso aparelho psíquico, né, para a nossa psique, para o nosso emocional, porque o desejo satisfeito é o que promove essa descarga emocional, que move a gente através do princípio do prazer, né? Então, a morte vista única e exclusivamente, né, dessa maneira como uma fuga, né, ou de uma maneira indiferente, ou estando no outro e não em mim mesmo, né, ela impede que eu tenha determinadas reflexões sobre a minha vida, né, sobre o significado, sobre o sentido, sobre o propósito, né, voltando no Sêneca de como viver e como morrer, né, que nos paralisa diante da realidade. E aí a dificuldade da nossa sociedade de lidar com a morte, né, e não de maneira indiferente. Não estou dizendo aqui, tenho que aprender a lidar com a morte, beleza, morreu, já era. Não é nesse sentido, né, de realmente trazer a morte para o debate para conseguir compreender o ser humano, né, enquanto um ser finito, né, enquanto um ser, né, que se dirige para a morte, para entender, então, aí o significado da... É isso que é muito interessante, né? Você traz a morte para entender o significado da vida, né? A morte, ela tem esse propósito, tem essa finalidade quando a gente pensa nisso na nossa vida. E aí, eu acho que é isso, na próxima aula, né? Então, seguindo aqui a minha linha que eu estou vendo a Elizabeth Kubler, né? Kubler, né? Kubler, né? Kubler. Difícil mesmo, né, cara? Dá uma língua da gente. Eu sei que é Kubler-Ross. O Ross no final é mais fácil de pronunciar. E ela fala sobre a questão das fases do luto, né? De como... Eu acho muito interessante, principalmente porque às vezes alguns psicanalistas também eles vêm às nossas lives, né? De falar também um pouco sobre isso, né? A gente vai trabalhar alguns outros livros também. Se eu não me engano, a gente ia trabalhar o Afirma Pereira também, né? Que vai falar também, vai refletir. Oi? É um livro ótimo. Vai falar um pouquinho também sobre essa reflexão sobre a morte, porque aqui a gente está fazendo meio que uma ponte, né, entre
sociedade, filosofia, literatura, poesia, realidade e a psicanálise para falar sobre as questões da morte. E a questão, às vezes, também entrar um pouquinho nessa questão um pouco mais técnica, né? Falar um pouquinho sobre o luto, o significado do luto, né? Inclusive para a psicanálise, mas também trazer, né, um pouco da literatura e tudo mais. A gente já está aqui, já vai dar 1 hora de live já, Thiago. Eu vou me encaminhar para o final. Você quer encerrar? Quer falar mais alguma coisa? Não, cara, só isso que você falou da Firma Pereira, que é um livro, inclusive, que é um livro cômico, né? Então ele lida com a morte de uma forma cômica, eu acho bem legal. Cômico não quer dizer leviano, né? É um livro que lida de maneira séria, mas por um viés cômico, né? E eu acho que dá para usar algumas outras referências também nas próximas lives aí, que são bem legais, inclusive de psicanálise, de linhas como, por exemplo, a do Stanislav Grof, né? Que já vai para uma abordagem lá na frente, assim, dá para a gente bater um papo também. É isso aí. Então, gente, essa foi a aula 2, né? A morte é psicanálise. Nós teremos a terceira e teremos a quarta ainda. Então, lembrando aí do site, né, www.cuidadodesi.com.br, né, também aqui o meu Facebook, Luiz Henrique Psicanalista, e também aqui o Facebook do Thiago, onde estarão lá gravadas as lives, vocês podem visitar, terá posts, e é isso, gente. Então, agradeço a presença de todos que estiveram com a gente aqui nessa live. Quarta-feira que vem estaremos novamente, né? Quem não conseguiu ver, né, a gente vai deixar gravado, vou colocar lá. Então, queria desejar boa noite a todos, boa noite aí para o Thiago, e quarta-feira que vem estamos aí novamente. Abraços. Tchau, gente.